Seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo da série 5 coisas que eu aprendi com o Paraguai no Paraguai. Nessa série que eu estou gravando, que eu estou contando para vocês aqui, faz parte de 5 vídeos e esse é o quarto. Se você não assistiu os outros 3, recomendo. Dá uma passadinha lá, dá uma espiada nos vídeos. Eu tenho certeza que você vai se divertir e também vai aprender e escutar uma coisa diferente do que você tem ouvido aqui. Bom, como que tudo isso começou? Só para dar uma lembrada aqui. Eu resolvi fazer uma viagem de férias barra empreendedorismo, né, para conhecer algumas coisas no Paraguai e visitar algumas empresas lá e também pessoas que eu conheço no Paraguai. E aí, vendo vários vídeos no YouTube, aqui nesse canal, de youtubers falando sobre o Paraguai é um mega de um negócio, que é bom, que é isso, que é aquilo, e vendo outros falando, não, que é ruim. Eu falei, não, eu preciso ver, eu preciso conhecer essas empresas que estão indo para o Paraguai e que estão trabalhando lá, e também pessoas que trabalham lá. E aí eu contei toda a minha saga, desde a chegada no aeroporto, todo o meu roteiro de viagem até aqui. E hoje é o quarto vídeo, e eu vou falar para vocês hoje, já vou contar de cara, o que é que eu aprendi neste quarto vídeo, essa quarta coisa que me deixou assim impressionado com o Paraguai. Foi simplesmente uma coisa tão simples, mas que a gente aqui no Brasil, a gente patina, a gente derrapa tanto nisso, que é a simplicidade de negócio e como a infraestrutura do Paraguai ainda é precária frente aos grandes centros do Brasil. Mas não é porque lá não tem investimento ou por conta de uma coisa ou outra. Não, é porque, garanto para vocês, aqui mesmo no Brasil, quem sai do seu país e vai para um outro lugar, ou sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, tem um olhar um pouquinho mais crítico. E aí a gente analisa de uma forma diferente. Então, o que foi que eu aprendi com o Paraguai? Cara, é possível sim crescer. É possível sim empreender. Mas que nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com todo o nosso entorno. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu mudo um pouquinho de localização, a regra do jogo pode mudar totalmente. Então, para nós que somos empreendedores, para nós que somos empresários, temos negócio, ou somos administradores, essa regra é uma regra de ouro. Esteja sempre atento. Eu trabalhava na loja A, agora eu vou para a loja B. Tá, é o mesmo mercado, mas você está no mesmo bairro, você está na mesma rua, você está na mesma cidade. Às vezes muda uma coisinha e tudo muda. E aí, o que eu preciso contar hoje aqui para vocês é o seguinte. Então, chegamos lá no Paraguai, várias coisas deram errado, e aí a gente mudou todo o nosso roteiro, todo o nosso planejamento, e no meu terceiro, quarto dia lá do Paraguai, como era feriado, nós resolvemos passear, tirar o dia de folga. E aí nós fomos conhecer o comércio do Paraguai. Nós fomos passear pelo Paraguai, passear pelo interior do Paraguai. Bom, não preciso nem dizer que tem muitas coisas lá que são parecidas com o Brasil, mas conforme a gente vai se afastando da fronteira, vamos indo um pouquinho além, nós vamos conhecendo o interior, que não tem nada de diferente de outros países. É claro que o interior, as cidades menores, não são as cidades mais visitadas, elas não têm a mesma infraestrutura. Então, nós estamos acostumados aqui, né, a falar com o Brasil, transporte urbano, saúde, né? Cara, é outra vida. O Paraguai tem outra vida. As pessoas do Paraguai, mais para o interior, elas são diferentes. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Mesmo no interior, mesmo mais para dentro do Paraguai, as pessoas ainda continuam receptivas, tais como no Brasil. Se você falar assim, olha, eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas se você se afastar um pouquinho da cidade de São Paulo e vir, por exemplo, para um interior paulista, subindo em direção a Ribeirão Preto, você vai ver que a paisagem muda, as pessoas mudam, os negócios mudam, o jeito que as coisas são feitas mudam. Você anda um pouquinho, aquela mega cidade, aquela mega infraestrutura, aqueles prédios simplesmente desaparecem. E aí o que você vê? Você vê pasto, você não vê nada, você vê montanha, você vê fazendas, você vê
bois. E lá no Paraguai tem muito isso. O Paraguai, o interior dele, é agrícola, tal como o Brasil. Então, qual é a diferença? Vamos falar, eu estou falando dessa série do Paraguai, mas eu também conheço outros países como Chile, Argentina, é igual. Somos iguais. Não adianta você achar que é diferente. Ah, mas sim, realmente, às vezes tem uma coisa diferente ou outra ali que destoa um pouquinho. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse amigo, e aí, nesse dia de feriado, eu estava na casa desse amigo, e aí, conversando com ele, surgiu o papo de mais barato no Brasil, mais caro, é isso. E ele me deu um exemplo. Ele falou assim: Miriam, você quer ver uma coisa muito barata aqui? Aqui ele falou assim: ó, muito simples. Aqui no Paraguai, ou é quase igual no Brasil, se der uma diferença de mais caro, é pouca diferença, mas a maioria das coisas não, é muito mais barata. Ele falou: vamos falar de convênio médico. E olha, e aqui eu não estou fazendo propaganda de ninguém, nem crítica para ninguém. Até porque cada um sabe do seu negócio, quanto custa e o que precisa ser cobrado. Tá bom? E os meus vídeos, vocês vão ver no canal, que eu sempre falo isso. Cara, sabe precificar? Você está precificando certo? Tá? E ele falou assim: olha, lá no Brasil eu pagava R$ 2.500 por um convênio, pelo convênio bom lá, né, que é uma rede já grande. Aqui, para mim, para minha mulher e para minha filha. Aqui no Paraguai, não. Aqui no Paraguai, eu pago em reais. R$ 500. 250 para mim, né? Dá 580, 500, 250 para mim, 250, 230 e pouco para minha esposa e uns 80 pau para minha filha. E aqui é excelente. Ele falou assim, e só que aqui eu preciso realmente do convênio médico, porque aqui não temos o SUS como no Brasil. Agora, vamos falar aqui no Brasil. Cara, nós temos o SUS aqui no Brasil? Temos. Onde é que o SUS funciona realmente? Nas grandes regiões. Eu moro aqui em São José dos Campos. O SUS aqui é bom? É bom. Não podemos falar mal. Demora. Nossa, para você conseguir um atendimento, uma consulta de especialidades, é demorado. Mas funciona. Você pode ir ao hospital, você vai ter um atendimento. Lá no Paraguai, isso já é um pouco mais complicado. Realmente, hospitais públicos não tem. Mas aí, vamos lá para a nossa diferença. Você fala assim, mas o Paraguai tem a questão dos impostos. O Paraguai cobra 10%. Talvez, os impostos não estejam sendo aplicados de forma correta, ou ainda estão sendo aplicados de forma que chame mais investimento. Eu não sei, de verdade, eu não sei. E nem estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar daquilo que eu vi e daquilo que eu senti. Então, passeamos e ele me contou disso, desses valores, e eu falei: caramba, mas que diferença brutal, é muita diferença. E aí nós fomos conhecer o comércio do Paraguai. E o comércio do Paraguai realmente é show de bola. Dá de 10-0 no Brasil. E é muito simples, principalmente na região da fronteira. Você tem ali grandes shoppings, né? E você tem também os camelôs ali do lado de fora. E aí muita gente fala assim: porque não é seguro, é perigoso, é isso, é aquilo. Mas posso falar a verdade para vocês? Em todos os lugares é perigoso. E eu tenho a impressão, eu andei bastante lá em Cidade Leste a pé, lá pelas calçadas, lá pelas coisas. Eu tenho a impressão de que no Brasil, aqui mesmo em São Paulo, é muito mais inseguro do que lá. Lá eu não fui molestado de forma alguma. Andei com relógio, andei com a minha aliança, com o celular, falando no celular. Não vi nada de diferente. Pelo contrário, eu vi um policiamento ostensivo, segurança ostensiva. Todas as lojas têm segurança, todos os lugares têm pessoas observando, tem polícia, tem lá os guardas, os agentes de trânsito, tem o pessoal facilitando as coisas lá. Então, assim, aquela ideia que nós tínhamos anterior, de que o Paraguai era aquele país ruim, eu acho que isso tem que ser muito repensado. Veja só, a primeira vez que eu fui no Paraguai foi em 2014. Muita coisa mudou de lá para cá? Sim, mas o Paraguai já tinha um mega de um comércio em 2014. Tanto que eu comprei um videogame lá, eu fui para lá para comprar um videogame. Era mais barato? Um pouco mais barato, né? Mas valia a pena, na época que o dólar estava bem barato. Tá? E ainda assim, mesmo com o dólar caro hoje, tem muita coisa que ainda vale a pena lá no Paraguai.
Mas eu não estou aqui para falar de preço. Preço, vocês querem ouvir preço, o que vai ter, como é que vai ser, o que você pode trazer? Outros canais vão te explicar disso. Mas aqui, qual é a nossa lição de hoje? É que todo o comércio ali do Paraguai, principalmente Cidade Leste, está de parabéns, porque eles realmente trabalham muito. E aí vem uma coisa que eu escutei dos vendedores, das pessoas que trabalham lá. E eles me falaram assim: nossa, a gente adora o Brasil, nós queríamos morar no Brasil. Mas infelizmente não dá. O Paraguai é melhor. E eu, como brasileiro, pensei: ah, não, cara, né? Eu falei: tá, mas no que é que o Paraguai é melhor? E aí me responderam assim: no Paraguai, aqui a gente tem a possibilidade de ganhar e de fazer do jeito que a gente quer. A gente trabalha bastante aqui, mas a gente ganha e a gente ganha em dólar. E isso me doeu. Confesso que eu senti isso muito forte. Porque realmente a sensação que a gente tem com o nosso dinheiro lá, com os reais, e aí eu já falei também em outros vídeos aqui, eles aceitam real, eles aceitam guarani, eles aceitam dólar, é que o real não vale muito. Tá? Até porque você vê lá um chocolate Milka. Pô, todo mundo adora, cara, importado, difícil de achar no Brasil. Para começar, já é difícil de achar no Brasil. Quanto custa? $5. Você fala, nossa, meu Deus, só $5, me dá, me dá, me dá, me dá. Você vai pôr 3, 4 no carrinho. Na hora que você vai passar aí no caixa que você vai pagar, aí você percebe o quanto o nosso dinheiro é desvalorizado. Porque $5 é mais ou menos uns R$ 27, vai bater uns 27, R$ 28, dependendo da cotação do dia. $5 é pouco dinheiro, é barato, mas traduzido em reais se torna muito caro. Uma garrafa de um vinho, por exemplo, $20. $20, você fala, nossa, meu Deus, $20. 105, R$ 110, dependendo da cotação, dependendo do dia, dependendo da. Né? Então, essas coisas me impactaram demais. Mas e aí, do ano passado para esse ano, 2025, eu fui na mesma época do ano. Comecinho de julho, mais ou menos ali, 9 de julho, 10 de julho, nessa época, é a época que eu gosto de ir para o Paraguai ali, porque meu menino está de férias, a gente vai. Nós visitamos alguns shoppings e esse ano, um ano depois, 12 meses depois, esses shoppings já estavam muito diferentes. E aí, como assim muito diferente? Você percebe que o shopping cresceu, evoluiu demais, trouxe novos produtos. Vou falar aqui especificamente de um shopping que me deixou impressionado. Shopping China. Já falei em outro vídeo. Shopping China. Cara, eu sou fã de vocês. Fiquei fã de vocês. Esse é o shopping de um brasileiro, né, se eu não me engano. Cara, eu também sou fã de vocês. Vocês são cabuloso mesmo. Vocês são muito bons. Olha, eu acho até que o comércio brasileiro deveria ter o mesmo modelo que vocês têm aí no Paraguai. E aí fica aqui uma ressalva para os empresários e para as pessoas brasileiras, né, para os brasileiros. Olha só, esse pessoal lá na fronteira, você pode falar assim, ah, mas eles têm vantagem, é desleal, é isso, é aquilo. Tá bom, eles podem ter a desvantagem, eles podem ter a vantagem do imposto e nós a desvantagem, mas eles trabalham muito bem. Eu não estou falando aqui só do que influencia, né? Só daquilo que prejudica, né? O nosso ambiente externo. Não, eu estou falando de forma de trabalho, de comportamento, de jeito de trabalhar, de oferecimento, de produto bom, de produto ruim, de produto médio. Porque lá no Paraguai é o seguinte: pô, eu quero comprar um telefone. Tá bom? Que tipo de telefone você quer? Nós temos aqui o telefone da maçãzinha, nós temos aqui o coreano, nós temos o chinês. Todos fazem a mesma coisa. Só que esse daqui, ó, custa $1.000, esse daqui custa $800 e esse aqui custa $200. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Então, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que é o seguinte: vão para o Paraguai, vão lá, visitem lá os principais shoppings, né, de eletrônicos, converse com as pessoas e veja como esse pessoal trabalha, como esse pessoal trabalha bem, como esse pessoal trabalha dedicado. Todos os vendedores, quando você pergunta alguma coisa, todos eles te respondem exatamente aquilo que é.
o que faz o produto, como faz, eles te dão uma atenção assim fantástica, é fora de órbita. E é por isso que brasileiros e argentinos vão para a cidade do leste gastar e deixar lá o seu rico dinheirinho. Acorda, Brasil! Você está expulsando do seu território, mandando dinheiro do Brasil para outros países. Brasil, empresário, pessoas do Brasil, a gente precisa acordar, a gente precisa tomar rumo. E o Paraguai, parabéns para você, Paraguai. Vocês são top demais. Shopping China, lindo shopping. Cara, que mudança. Do ano passado para cá, vocês simplesmente mostraram a força que vocês têm e a seriedade que vocês têm. Parabéns. E fico aqui para você o convite. Conheça nossos outros vídeos. Não fica aí, se inscreve aqui para você receber as notificações do nosso canal e os próximos vídeos. E até lá, até o quinto vídeo. Não sai daí que o quinto é especial. Realmente é um aprendizado fora de série.